Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos à edição de hoje do Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira. Já cá estamos para lhe falar hoje de alguns ensinamentos que podem ajudar o seu bolso a ficar mais pesado. Vamos falar na literacia ou na educação financeira. Há muitos ensinamentos sobre este tema, muito se tem falado, mas será que é de pequenino que se torce o pepino quando no que toca a poupar? Aprenda a poupar hoje connosco, é um dos temas que se calhar também podíamos dar a este programa. Dr. Luís Lameira, esta cultura e educação financeira, o que é em concreto? Bem-vindos, caros ouvintes do Onda Viva e telespectadores do Onda Viva TV. É importante as pessoas familiarizarem-se cada vez mais com o conceito de educação financeira. À primeira vista pode parecer um palavrão, podemos traduzir isto por senso comum como ensinar a poupar, como gerirmos melhor o nosso dinheiro, e cada vez está mais em voga, nomeadamente alguns planos de ação mediáticos por este país para ensinarmos as pessoas que efetivamente elas possam gerir as suas poupanças da melhor forma, terem cuidado com fraudes ao nível de investimentos, conseguirem, acima de tudo, potenciar as suas poupanças e serem assertivas naquilo que efetivamente vão gastar. Mas é importante nós percebermos o porquê da pertinência de falarmos cada vez mais no ensinar a poupar, nas pessoas gerirem o seu dinheiro da melhor forma, porque cerca de 17% da população ativa em Portugal não consegue pagar aquilo que deve aos bancos. Muitas vezes as pessoas, infelizmente, colocam a responsabilidade ou a culpa, se quisermos ser mais incisivos, nos bancos, mas o problema diz respeito às pessoas, à falta de educação financeira que essas pessoas tiveram ao longo do seu desenvolvimento, ao longo da sua maturação psicossocial. E é um fenómeno interessante. As pessoas... Mas, doutor, essa falta de maturação e de maturidade financeira também se aliou a algum facilitismo que houve da parte da banca a oferecer produtos que estimulavam já quem não tinha muita maturidade para poder comprar ou para poder viver ao nível das suas posses e não viver acima delas, acabou por juntar o útil ao agradável. O banco, já que disponibilizava facilmente, as pessoas querem sempre, alguns querem ser sempre mais, achavam que estavam a ter mais ou ter crédito e acabaram por estragar a vida porque ficaram a dever sempre. Eu compreendo aquilo que me está a dizer e concordo perfeitamente com as suas palavras e acrescentava ainda mais. Nós percebemos que só muito recentemente é que Portugal, os portugueses, maioritariamente as pessoas para as quais nós estamos a transmitir, a indagar informação, só muito recentemente é que atingiram um razoável ou bom patamar a nível de qualidade de vida. Porque só há 40 anos é que se deu a democracia em Portugal e desde aí nós percebemos que fizemos muito ao nível da educação, ao nível da saúde, mais tarde entramos na União Europeia, o que realmente nos permitiu ter uma melhor qualidade de vida. E sofremos um pouco neste novo riquismo e este novo riquismo social fez com que pessoas que não tinham quase nada, ou seja, que viviam quase no limiar da pobreza, passaram a pertencer à classe média, e muitos à classe média alta, e começaram a ter a oportunidade de investir o seu dinheiro em algo que lhes dava muito prazer e muitas vezes de uma forma não assertiva e não pensando a médio nem a longo prazo, e já vamos perceber como é que as pessoas poderem gerir isso da melhor forma. É o seguinte, eu percebo a sua questão e percebo que houve algum facilitismo por parte da banca, mas sem estar a querer denegrir a imagem da banca, eu tenho um pouco a convicção que o consumismo pode funcionar, este consumismo desmesurado que nós vivemos, o marketing, esta americanização, que há muitos pontos positivos neste modelo económico ou social que vivemos, graças a isso, aliado a um bom estado social que nos proporciona educação e saúde gratuita, possibilitou-nos o desenvolvimento e atingir níveis padrões de vida semelhantes a vários países da Europa, nomeadamente Espanha, França, etc. Nos podemos esquecer que nós temos o 11º Sistema Nacional de Saúde, melhor do mundo, em 11º a nível do ranking mundial segundo a OMS. Mas eu comparo o consumismo desenfreado ao facto de uma pessoa ter uma dependência.
Porquê? Porque eu, se quiser consumir droga, eu sei onde é que ela está. Nós percebemos porque é que as pessoas, o que é que leva as pessoas a consumirem droga muitas vezes? É colmatar o vazio que há dentro de si. E o consumismo é o mesmo. Tudo bem que estamos a lidar com instituições legais que seguem as leis, os bancos, etc. Mas a pessoa, muitas vezes, quando entra neste consumismo desmesurado, nós temos que perceber que há questões psicológicas por trás, questões emocionais. Porque compreendemos que esse consumismo desmesurado, muitas vezes, é para colmatar o vazio que as pessoas sentem dentro delas. E nesse caso, apesar de ter havido facilitismo, como houve em Portugal, como houve em Espanha, como houve em Itália, na Noruega também há facilitismo. E porquê é que isto não aconteceu? E ganham mais. E ganham mais, e não se dividam tanto. E depois há questões concretas, como histórias que nós ouvimos que há muitos anos atrás, de cerca de 10, 15 anos atrás, uma das zonas do mundo onde se vendia mais Mercedes por cada 100 mil habitantes era Barcelos. O dono da Mercedes veio ao Porto e perguntou a que horas é que era o próximo voo para Barcelos. Portanto, para percebermos que o consumismo atingiu em larga escala o nosso país. E muitas vezes eu falo com algumas pessoas do norte da Europa e eles realmente ficam estupefactos e como é que um país que deve muito aos credores lá fora, como é que um país em que o salário mínimo é 1/5 ou 1/6 de uma Finlândia, de uma Noruega, conseguem ter muitas vezes, em muitos casos, um padrão de vida muito superior aos nórdicos, nomeadamente ao nível dos carros, ao nível das casas. Doutor, então porquê é que as pessoas se endividam? Porquê é que as pessoas se endividam? É uma boa questão. Mas para complementarmos o meu raciocínio, antes de responder diretamente à sua questão, as pessoas normalmente preocupam-se mais com o ter do que com o ser. Aparentar também. Exatamente. E, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, a grande maioria, claro que há sempre exceções, salvo raras exceções, a falta de dinheiro, o problema da falta de dinheiro não diz respeito ao quanto nós ganhamos, mas diz respeito à falta da nossa educação financeira. É preciso compreendermos isso e sermos... Como é que gastamos o que ganhamos? Como é que gastamos o que ganhamos? Porquê? O que é que acontece? A pessoa ganha, a pessoa recebe normalmente, circunstâncias normais, se não for um trabalhador independente, ao final do mês, vamos supor, a pessoa recebe e vai gastar nas despesas básicas. O que é que são as despesas básicas? É o alojamento, a alimentação, o transporte e, se tiver filhos, a educação dos filhos. Isto é básico, isso é inalienável. E depois, se sobrar algum dinheiro, elas vão gastar noutros bens mais supérfluos e que poderão ser importantes. Claro, um fim de semana fora, pagar acima de tudo a prestação num carro que ambiciona não ter. Depois há o problema do financiamento. Quando acabou, imaginando, 1.000 euros, acabou esses 1.000 euros que elas ganharam no dia 30 e o mês ainda não acabou, o mês quando no que diz respeito aos nossos gastos, aí vai haver o financiamento, ou seja, a pessoa vai pedir dinheiro emprestado. E a pessoa, ao pedir dinheiro emprestado, está, acima de tudo, a usufruir daquilo que já tinha gasto, ou seja, fica com saldo negativo. Entretanto, chega ao mês seguinte, vamos supor, isto é o ciclo da pessoa endividada, a pessoa faz novamente esse processo, endivida-se novamente, continua com saldo negativo, até que chega a determinado momento e que ela já não se pode financiar mais, já não pode pedir mais créditos. E o que é que acontece? Ela vai ter que esperar. Ao esperar, ela assume que o esforço do seu trabalho, do seu empenho, o facto de acordar cedo, o facto de perder muitas noites a trabalhar em alguns casos, o facto de dedicar o tempo a estar com os filhos, e esse esforço vai servir para pagar em parte juros. A pessoa sujeita-se aos juros. E a pessoa, ao sujeitar-se... E uma grande parte do rendimento acaba por ser para juros. Exatamente. E a pessoa, ao sujeitar-se aos juros, ela consciencializa-se e desculpa-se. Mas os meus amigos fazem todos isso. Mas lá no trabalho toda a gente tem saldo, entre aspas, negativo. Ou seja, toda a gente pede dinheiro emprestado aos bancos. No fundo. Exatamente. E o que é que esse ciclo vai levar? A pessoa habitua-se a esperar, habitua-se a pagar juros e habitua-se a pagar para pedir mais dinheiro emprestado, habitua-se a pagar o risco do seu empréstimo. E depois, acaba de esperar, começa novamente a consumir os bens básicos, a consumir os bens mais supérfluos e volta a financiar-se. Até que chega um ponto em que a pessoa não consegue mais financiar-se e, em muitos casos, tem dificuldades em pagar os tais juros e mesmo o dinheiro que havia pedido emprestado. E o que é que começa a surgir? Começa a surgir o ciclo do chamado endividado, que é a pessoa começa a entrar em conflito, começa a responsabilizar o governo porque gera mal as coisas, o
banco que lhe emprestou. O banco que lhe emprestou, a culpa é do banco, e voltamos aí agora à questão de quem é que é a responsabilidade maioritária, e eu continuo a dizer que maioritariamente a responsabilidade, na minha opinião, é de quem pede dinheiro emprestado, porque as tentações estão em todo lado, ao fim e ao cabo. A pessoa responsabiliza o patrão por não aumentar o salário, e depois, uma questão ainda mais grave, começam a entrar aí os conflitos familiares, que levam em muitos casos ao divórcio. E a violência doméstica. E a violência doméstica, e o problema com os filhos, e depois quando depois quando nós percebemos, quando há dependências, quando há problemas com os filhos, o que é que isso leva? Leva a que os filhos não cresçam de uma forma mais correta e mais saudável, também envergam por caminhos menos corretos, a criminalidade, as adições também nos filhos, porque nós percebemos que pessoas que têm grande predisposição para o alcoolismo ou para outras drogas, isso geneticamente também é maior predisposição nos filhos, nos netos, e assim consecutivamente. A depressão, a pessoa começa a tomar medicação, mas a pessoa, quando percebe que o saldo está negativo e ainda pensa que consegue dominar aquilo, se voltarmos alguns pontos atrás do meu raciocínio, ela esquece que não tinha um fundo de emergência. E porquê que não tinha isso? E não ter esse fundo de emergência, a pessoa não está preparada ou para perder o emprego, ou para surgir uma doença grave, ou uma despesa extra, como reformar a casa, pode haver novas obras para serem realizadas, uma avaria no carro, etc. A pessoa depreende que não vai haver imprevistos na sua vida. Quer isto dizer que a pessoa ganhou e nunca poupou. Exatamente. Nem pensou em poupar. E isto estamos a falar de 17,8% da população portuguesa ativa. O que quer dizer, Dr. Luís Lameira, que defende que as pessoas já dizem que vão ganhando, podem ter o dia-a-dia, os consumos, mas devem pensar que numa parte do vencimento deve ser posto de lado, ou no banco ou no colchão, para poupar, para, em algumas emergências, suprir essas necessidades. Nós neste momento estamos a falar para 3 tipos de pessoas no nosso auditório. As pessoas que já poupam e a partir deste programa podem aprender com certeza melhores estratégias. Estamos a falar daquelas pessoas que estão endividadas e estamos a falar mais concretamente, pessoas que ainda não aprenderam, neste caso, não estão sensibilizadas para a cultura do poupar. Relativamente aos 2 tipos, que é os 2 tipos que eu falei, que é aquelas endividadas, primeiro, acima de tudo, elas têm que se preocupar em pagar aquilo que devem. Daí por onde era o objetivo principal, tentando, como é óbvio, não abdicar dos bens essenciais. E para o equilíbrio zero, exatamente. Quanto às outras pessoas que não estão endividadas, mas que não estão sensibilizadas para o poupar, é preciso, acima de tudo, e segundo os especialistas dizem, entre 6% a 10% do rendimento mensal, deixá-lo de lado para haver um fundo de emergência. Esse fundo de emergência, segundo aquilo que algumas pessoas da área financeira dizem, deve cobrir pelo menos 3 a 6 meses, caso a pessoa fique sem emprego, para conseguir se manter durante esse mesmo período, para conseguir pelo menos se alimentar, para conseguir estar minimamente bem disposta, esperar para procurar emprego. Esperar para procurar emprego. Só que uma parte, e eu considero que as pessoas que estão desempregadas e que estão numa idade ativa, elas não têm emprego, mas devem ter uma atividade, que é procurar emprego. Neste caso, deve ser o trabalho delas. Mas em muitas pessoas da nossa sociedade há aquela expressão de chapa ganha, chapa gasta. Tudo o que ganham durante o mês gastam até ao fim do mês. Exatamente. Tudo que ganham gastam depois ao fim do mês. E isso muitas vezes diz respeito também à nossa cultura e ao facto também de só muito recentemente termos atingido um padrão bastante razoável de qualidade de vida. E o grande problema aqui diz respeito, mais uma vez voltamos à preocupação com o ter e à despreocupação com o ser, porque para mim, para a psicologia, para as pessoas que lidam com a gestão emocional, a riqueza não está só em adquirirmos bens supérfluos e conseguimos ter experiências gratificantes que o dinheiro nos proporciona, mas acima de tudo, mais que o parecer, é preciso sê-lo. E aquilo que nós percebemos muitas vezes é que vivemos embebedados neste riquismo. E porquê? Porque a pessoa pode ter um objetivo, o objetivo é ir à República Dominicana, mas qual é o propósito desta viagem? Porque muitas vezes o grande problema, a falta de motivação das pessoas pouparem, é não terem um propósito. Tudo bem que objetivo ir à República Dominicana, mas porquê? Essa experiência vai ser enriquecedora para mim, mas eu vou querer conhecer um povo, vou querer falar com as pessoas no dia-a-dia, vou querer conhecer uma história, vou querer conhecer a cultura. No fundo é fazer coisas que acha que pode ser uma mais-valia e não ir por ir, fazer por fazer. Ir por ir. Ou comprar por comprar. Ou comprar por comprar, só para dizer aos colegas, aos amigos, eu estive na República Dominicana. E é importante as pessoas terem essas experiências gratificantes
para, acima de tudo, não se preocuparem menos com o vizinho. Ou seja, porquê que eu vou adquirir um bom carro? Porquê que eu me vou endividar durante 5, 6 anos para adquirir um bom carro? Será que é pelo estatuto? Será que o carro efetivamente é confortável? Objetivo, ter um carro. Propósito. Haver um propósito é essencial. Porquê? Isto foi só uma introdução que eu queria, num minuto, responder à sua questão ao nível do poupar. As pessoas normalmente não poupam, não é só em Portugal, atenção, também há muitos países em que a educação financeira está em voga, não vamos fazer realmente os portugueses as ovelhas negras, porque também há outras culturas, nomeadamente nos Estados Unidos, em que em média há 4, 5 cartões de crédito por cada elemento da população ativa. Há uns que conseguem se governar bem, outros conseguem menos. Nós percebemos que a pessoa, por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, pensa que vai ser para sempre, assim como quando a pessoa atinge uma experiência gratificante fruto do dinheiro, pensa que esse prazer vai durar muito e muito tempo, mas é um prazer temporário e depois a pessoa ambiciona subir nessa escala de prazer. Ter mais ainda. Assim como quando nós estamos deprimidos, pensamos que nunca vamos sair desta depressão e depreendemos que não é temporário. Portanto, essa paixão pelo prazer temporário leva-nos a, depois desse prazer se desvanecer, logo de seguida queremos atingir outro e outro e outro prazer. Portanto, é essencial a pessoa distinguir prazer de deleite. O que é o prazer? O prazer é muito gratificante no dia a dia, temos uma boa alimentação, o sexo, estamos com os amigos, o desporto, mas o deleite vai muito mais para além do prazer. Eu já falei aqui, mas volto a repetir. O deleite é uma experiência gratificante, mas tem em vista um enorme esforço. Por exemplo, como estudar para um exame para ser admitido em determinada ordem dos ter um objetivo engenheiros. Concreto, não é? Ter um objetivo concreto, exatamente. E o deleite, o prazer não é temporário, na medida em que a pessoa olha para trás e vai colher frutos durante muitos anos porque se esforçou para atingir aquele objetivo como ter passado num exame. Claro. Dr. Luís Lameira, uma outra questão que eu gostava de falar consigo. Está no berço a educação de poupar. Sim. Como ensinar as crianças a poupar? Se às vezes os pais são gastadores. Se os pais forem gastadores, têm que mudar. Porque senão não vão dar um exemplo às crianças. A criança, a partir dos 3, 4 anos, já começa a ter alguma percepção daquilo que é o dinheiro. Atenção, se nós vamos pegando, se isso houvesse agora uma máquina do tempo e se fôssemos há 2, 3 mil anos atrás buscar uma criança, seria muito mais difícil adaptar-me a esta realidade aos computadores, por muito estimulada que ela fosse, à nossa literatura, à exceção se fosse grego, dos filósofos, tudo bem. Porque as crianças têm, em média, um QI superior à sua e à minha geração. E ainda bem que é assim, a sociedade tem evoluído. Porque, por isso é que cresce. Por isso é que cresce, por isso é que se desenvolve, por isso é que há know-how, renova-se, a ciência se desenvolve. É importante... Primeiro ponto, os pais darem um exemplo. Segundo ponto, é importante que os pais recompensem a criança. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, imaginando que um pai dá a uma criança de 8, 9 anos €1 por dia. Se vir que a criança, ao fim dos 30 dias, conseguiu poupar algum dinheiro, tudo bem que não abdicou do seu lanche na escola, que não abdicou de um outro prazer ao fim de semana, ou seja, servir como uma espécie de juro para a criança. Tem uma poupança de lado, o pai vai dar X por cada euro, porque não 30 ou 40 cêntimos. É um exemplo em concreto. Se a criança, por exemplo, daqui a 30 dias pretende adquirir um brinquedo que custa 30 €, o pai vai-lhe dar €1 por dia e a criança poderá preencher numa tabela de objetivos, ir colando um autocolante com a imagem do brinquedo que pretende todos os dias, ou seja, de forma... E porquê que isto é importante, este exercício? Porquê que é tão importante escrevê-lo ou colar os autocolantes ou fazer uma tabela? Vai sentindo o crescimento, não é? Além de sentir o crescimento, que é muito importante aquilo que referiu, a pessoa vai ser tolerante à frustração. E muitas crianças não são tolerantes à frustração. Não conseguem adiar o prazer imediato. E lá está. Voltamos outra vez à diferença entre o prazer e o deleite. Que é o tal estímulo de imediato. Querem... Isso não há esforço, exatamente. O estímulo imediato. E se é saciada de uma forma imediata, a criança depois, e muitas vezes rotula em mal de hiperativas, muitas vezes nem sequer vai conseguir esperar 20 ou 30 minutos para ter uma consulta do dentista. Claro, não exatamente. É? Quanto mais depois a poupar. E lanço uma dica. Tudo bem que os milheiros, o porquinho está sempre presente, é um símbolo mundial da poupança, está presente principalmente na cultura ocidental. Por que não oferecer à criança um mielheiro, mas transparente,
é para a criança sentir a poupança a crescer, sentir o dinheiro a crescer. E depois há outra questão em concreta. Para além das tarefas básicas que a criança deve realizar em casa, isto é muito importante, ou seja, fazer a sua cama, arrumar a sua louça, ajudar os pais na cozinha, ajudar os pais nas arrumações. Para além disso, se a criança, se vir que o seu filho ou a sua filha realiza alguma atividade extra que o surpreenda ou que a surpreenda, como por iniciativa própria, aspirar o carro, dê-lhe um bocadinho mais da mesada, porque ela vai sentir melhor e vai sentir que, efetivamente, o seu esforço, entre aspas, não foi em vão, não só no sentido de ajudar, mas também no sentido de ser recompensada. E agora eu queria voltar para uma faixa etária superior, os adolescentes e os adultos. Nós percebemos que, do ponto de vista sociológico, a adolescência termina cada vez mais tarde. Nós temos jovens adultos com 28, 30 anos na casa dos pais, que nunca saíram. Sim. Outros voltaram porque, infelizmente, fruto desta crise, perderam o emprego. Mas a mim choca muito falar, e digo isto mesmo aos pais e aos meus pacientes, que um indivíduo com 18 anos vai para a faculdade, quase tem o direito que o primeiro ou o segundo ano é para se divertir. E aí está a dar despesas aos pais, e muitas vezes os pais compactuam com esse tipo de vida bastante supérflua e que já está instituído nas nossas faculdades. E muitas vezes algumas associações académicas até têm alguma responsabilidade nesse sentido, de desvirtuarem um pouco o ensino superior e levando a que essas pessoas se envolvam demasiado noutro tipo de atividades. Portanto, concluindo, é importante responsabilizar os adolescentes, jovens e adultos nesse tipo de atividades do ensino superior. É importante que, eu acredito, acima de tudo, que a partir dos 16, 17 anos uma criança pode ter um part-time, não tem que ser todos os dias, pode ser aos fins de semana, pode ser um sábado à tarde, se não prejudicar a sua atividade social, porque nós percebemos, eu já falei sobre os vários ensinos na Europa, como é que funcionam. Os alemães, a partir dos 16 anos, para além de estudarem no âmbito do ensino tecnológico, muitos deles já são remunerados com part-time nas escolas. E desde cedo as crianças devem aprender, acima de tudo, a poupar. E muito sucintamente, se me der um minuto, dicas para poupar. Eu queria avançar. Para poupar. O fundo de investimento é essencial. Tentar poupar entre 6% a 10% para as pessoas que já tenham saudado os seus créditos e as suas dívidas. É importante fazer um planeamento de objetivos a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, o que é que pretende? Tudo bem, passar um fim de semana, passa a provocação, em Sevilha. Passar um fim de semana em Sevilha, a curto prazo. Há 6 milhões de portugueses que não vão nos próximos tempos a Sevilha. Exatamente. A agência de viagens está lá, protocolo, vai ficar a perder muitos próximos meses. Quanto é que precisa de poupar para ir para essa viagem? A médio prazo, por exemplo, comprar um novo carro, quanto é que precisa de poupar para isso? A longo prazo, pagar a faculdade do filho que ainda está a crescer, que ainda tem 13, 14 anos, que é muito importante. Ou seja, estabelecer objetivos a curto, médio e longo prazo. Haver um planeamento concreto. E agora faço a questão ao ouvinte, ele responde para si próprio. Quanto é que gasta por mês em cafés? Quanto é que gasta por mês em bolos, por exemplo? Quanto é que gasta por mês na manutenção do carro? Muitas vezes as pessoas não me sabem responder a esta questão. Porquê? Porque não fazem o tal orçamento. Tudo bem que não vamos ser obcecados em anotar tudo aquilo que gastamos, mas temos que ter em conta, em média, aquilo que gastamos até nos meses mais supérfluos que é preciso cuidar. Porque nós percebemos que se tomamos 2 cafés por dia são logo 60 euros. 60 cêntimos. Pois... Não era 20. Mas já ao fim do mês já estou a somar. Já estou a somar, sim. Portanto, se gastarmos, se bebemos 2 sumos por dia, se cada um for um euro, são logo 60 euros. Mais vale poupar, se calhar reduzir um pouco o consumo para sobrar algum. Exatamente. E ao sobrar algum acaba por fazer aquilo que às vezes quer, que é ter um deleite de alguma evento que queira fazer, um fim de semana ou outra atividade. Adiar primeiro a sua frustração para depois conseguir atingir o seu prazer, o tal deleite, como disse e bem, é importante, acima de tudo, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade em controlar as suas impulsões, a pessoa perceber que deve pagar em dinheiro vivo. A pessoa deve compreender esse aspecto. A pessoa deve tentar, acima de tudo, cortar ao máximo com os cartões de crédito. Eu conheço muita gente que consegue utilizar bem os cartões de crédito, tem muitas vantagens, mas para muitas pessoas impulsivas isso não é execuível no seu consomem pela fome e gastam muito. No seu dia a dia, exatamente. E se me permite, para além da educação financeira, em muitos casos, aquilo que nós verificamos, para além de uma má educação financeira, por outro lado, e do facto das pessoas não conseguirem poupar, verificamos alguns problemas psicológicos. E também há agora uma nova área que surgiu, recente e
muito mais famigerada nos Estados Unidos, que é a neuroeconomia. Nós temos aspectos no nosso cérebro que podem potenciar a sermos mais gastadores, como nomeadamente nos jogadores patológicos, porque quando nós perdemos algo, quando nós gastamos mais do que devíamos, sentimos-nos mal, e há pessoas que não se sentem tão mal. Muito bem. Doutor, vamos ao pensamento da semana? Shakespeare disse uma frase muito interessante, foi um dos maiores dramaturgos de todos os tempos e eu admiro muito. Disse uma altura que nós damos muito valor ao pouco que temos e damos pouco valor ao muito que temos. E pronto, terminamos aqui a edição de hoje do Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira. Despede-se o Otávio Correia e o Vítor Silva. Voltamos na próxima semana neste mesmo horário.